conectadas? Hoje você confere mais um episódio Profissionais da Saúde na linha de frente do Covid. E aposto que a área de hoje terá várias informações até então desconhecidas. Eu sou Juliana Rosa e estou de volta na sua área. Aproveita a vinheta para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar o nosso like. Roda a vinheta. No programa de hoje, o bate-papo é com Daniel Vaz. Você sabe o que faz um fonoaudiólogo hospitalar? É o que nós vamos descobrir nesse episódio. Ô Daniel, seja muito bem-vindo ao Na Sua Área. Dizer que você está fechando com chave de ouro a nossa série especial Profissionais da Saúde na linha de frente da pandemia. Se apresente aí para os nossos bilonguinhas. Certo, então meu nome é Daniel Vaz, sou fonoaudiólogo. Atualmente componho o corpo clínico do serviço de fonoaudiologia do Hospital das Clínicas, do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, e também trabalho no Centro de Saúde Mental e Reabilitação, o Dr. Álvaro Rubim de Pinho, que é um ambulatório de reabilitação da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Sou fonoaudiólogo, como eu já falei, formado pela Universidade do Estado da Bahia. Tenho a pós-graduação em fonoaudiologia com ênfase em neurologia e também na reabilitação de pediatria e neonatologia. Que bom que nós estamos encerrando a nossa série especial com a fonoaudiologia, porque eu acredito que para a maioria da população essa é uma área que às vezes é desconhecida, pode estar atribuindo somente a questão da fala, correção da dicção. Tô até precisando corrigir minha dicção mesmo, viu? Eu brinquei, mas enfim. Mas conte pra gente, quais são as atribuições do fonoaudiólogo e o que ela abrange? Então, o fonoaudiólogo é um profissional de saúde, com graduação em fonoaudiologia, e que ele vai atuar na promoção de saúde, na prevenção, na avaliação, no diagnóstico, orientação, terapia, seja ela de habilitação ou de reabilitação, e aperfeiçoamento de diversas funções que envolvem a prática do fonoaudiólogo, dentre elas a função auditiva, a função vestibular ou do equilíbrio, a linguagem oral e escrita, da voz, da fluência, da articulação de fala e dos sistemas oromiofuncional, cervical e de deglutição. Nossa, realmente é bem abrangente. Pra gente que não é da área, não tem essa dimensão. Mas nesse contexto de pandemia, onde se encaixa a fonoaudiologia na assistência ao paciente acometido de Covid-19? E o contexto principal de atuação do fonoaudiólogo no hospital, ele envolve principalmente questões envolvendo a deglutição. Então, o fonoaudiólogo a presença do fonoaudiólogo muitas vezes é requerida por questões que envolvem a possibilidade ou não de se alimentar pela boca, tá? Claro que também o fonoaudiólogo, neste contexto, ele vai ser chamado para poder atuar em questões que envolvem alterações e dificuldades de comunicação daqueles pacientes que ali estão internados, tá? Mas por que eu falo especificamente, e com mais ênfase da deglutição? Porque isso torna traz uma emergência, maior dessa intervenção. Então, vamos pensar em um paciente, seja de qual for, que está internado no hospital e que apresente uma dificuldade de se alimentar ou que se apresente risco para isso. O fonoaudiólogo ele vai ser chamado para poder avaliar se ele tem ou não condições de se alimentar. E o fonoaudiólogo vai avaliar pensando em seguindo a série de passos para identificar se o paciente em questão ele é capaz de se alimentar pela boca de forma segura e de forma eficaz. Se o que ele come está indo para o lugar certo, Se corre o risco do paciente enquanto estiver se alimentando de broncoaspirar, possivelmente gerando uma infecção respiratória. Esse é o primeiro ponto, se alimentar de forma segura, na qual pode se alimentar sem oferecer risco de broncoaspirar e gerar pneumonia, complicações hospitalares, aumento do tempo de internação, aumento do custo desse paciente lá, porque também é uma questão de custo, E também
o que ele come se é capaz de ele se manter nutrido e hidratado. Não adianta ter segurança para se alimentar e não conseguir se alimentar de uma forma que vai manter nutrido e hidratado, risco de desidratação, infecções oportunistas. Então, esse é o pilar principal que hoje sustenta a atuação do fonoaudiólogo no hospital, né, na realidade atual. Outro ponto também é no que diz respeito à comunicação. Se um paciente começa a vivenciar uma dificuldade de se comunicar, né, dentro do hospital, o fonoaudiólogo é o profissional apto para avaliar e intervir nesse primeiro momento. Entendi. Mas com essas mudanças na rotina, quais foram os maiores desafios que surgiram para vocês nessa área? Eu acho que tudo, viu, Juliana? Tudo que está vindo a partir de agora vai ser um desafio. Tudo que está vindo, né? A gente não sabe como vai ser o novo comportamento das pessoas. A nossa prática profissional mudou, tá? Por mais que já houvesse uma preocupação com o uso de equipamentos de proteção individual, essa preocupação aumenta, né? Os protocolos de serviço mudam, a organização de funcionamento dos serviços também mudam, né? Então, isso é um grande desafio, né? E, no caso, especificamente a mim, que trabalho no Sistema Único de Saúde, entender que a gente precisa desenvolver um trabalho que ofereça resultados e não enche o sistema, né? Isso também é um grande desafio para a gente, né? Porque, assim, atendimento médico, né, é feito esse acompanhamento, né, uso da medicação, cura, né, ou se não melhora. A gente precisa de um acompanhamento mais a longo prazo, né, mais lado a lado para ter isso. E entender quando esse momento chega, entender até que ponto a gente pode ir, e até que ponto a gente também tem que liberar, dizer assim, você chegou na sua funcionalidade, você está bem, você precisa agora começar a andar com seus próprios passos, né? Igual a mãe, né? Passarinho mãe, né? Que começa a ensinar o filho a voar por conta própria e fala assim, agora você já pode voar sozinho, tá? Eu acho que o desafio de repensar a nossa prática, eu acho que se já era uma inquietude de todos os profissionais de saúde, eu acho que hoje termina sendo mais frequente, porque a gente precisa repensar bem o que vai ser daqui para frente agora. Como estamos no nosso último episódio dessa série, eu gostaria que você desse seu ponto de vista a respeito de a que pé estamos na pandemia no nosso país. Então, assim, a gente esperava, né? Aí vou falar a gente não, vou falar eu esperava que a gente tivesse uma redução, a gente já estivesse no período de redução dos casos, né? O que aconteceu no nosso país, né? A gente houve o pico, né, e houve um tempo prolongado em um platô de infecção, né? E a gente ainda está nesse, está começando a descer um pouquinho, né? A gente observa que isso poderia ter sido um pouco mais enxuto, né? E talvez a gente estava para viver já uma segunda onda, só que a gente ainda nem conseguiu sair da primeira, né? Então é muito incerto saber o que vai acontecer, apesar de já haver alguma redução do número de casos, tá? Mas ainda é preciso vigilância e não saber que a gente pode, né, meio que emendar uma onda na outra e vir uma outra maior se a gente não conseguir manter um mínimo de medidas preventivas com relação à Covid-19, à transmissão da Covid-19. Né? Estamos passando um período mais de estabilidade. O pior momento, se a gente for pensar hoje em setembro, o pior momento a gente já passou, né? Esperamos que ele não retorne um momento ainda pior pela frente. Então, assim, o momento do boom a gente teve em outros estados, aqui a gente conseguiu controlar um pouco mais, mas a gente tem que evitar que isso aconteça aqui ou que nos lugares que tiveram um boom maior, né, dos casos, que não retornem. Então, essa é a grande incerteza, que eu acho que a gente só vai poder respirar um pouco mais tranquilo, né, após o processo de imunização coletiva com a vacina. Ô, meu querido, muito obrigada pelas suas contribuições, principalmente para poder esclarecer para a gente que a fonoaudiologia não se trata apenas da fala, né? É muito mais amplo e complexo. Então, nosso muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo, a casa é sua. Não, eu queria só então agradecer,
agradecer pelo convite, espero que eu tenha ajudado, que tenha contribuído para o seu trabalho, para o canal de vocês. Estou à disposição aí, estou aberto para o que vocês precisarem, tá bom? Então, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Então chegamos ao final da nossa série Profissionais da Saúde na linha de frente da pandemia. Espero ter contribuído para vocês se informarem sobre a situação, saber mais da importância de se cuidar, de se prevenir nesse momento. Vocês viram que tem uma galera trabalhando aí por nós. Semana que vem voltaremos com a nossa programação normal, aqui na sua área.